Vamos continuando. E aí a questãozinha dessa primeira etapa, que é a mais complicada para ser resolvida, é a tempo de resposta, né? Então, ah, eu tive que usar umas estruturas de dados diferentes para poder ah, responder essa questão. Também tive que ah, pensar, né, um conceito de máquinas de estado. Então, para você resolver, você precisa de uma certa maturidade mesmo de desenvolvimento, né, de resolução de problemas diferentes. E aí vamos tentar destrinchar esse problema para vocês terem ideia como é que foi que eu pensei para resolver ele. Ó. Sara adota troca de mensagem com amigos, né? Nada de relevante até agora. Como ela recebe e envia muitas mensagens, está preocupada com o tempo que seus amigos esperam para receber a resposta da mensagem. Então aqui a gente já tem uma ideia do que é que se trata um problema, né? Ela está preocupada com o tempo, né? Então a questão diz, ó, as seguintes regras de etiqueta são sempre obedecidas. Então cria-se um mundo, né, limitado, baseado em regras. Isso aqui você pode entender como protocolo, né? Então, quando a gente fala de protocolo de rede de computadores, TCP, UDP, basicamente existem regras, como é demonstrado aqui. Então, essa questão é interessante nesse sentido, né? Muitos da forma que você de tecnologias que são utilizadas em outras áreas, assim como na rede de computadores, eles utilizam protocolo. E essa questão ela explora esse conhecimento, né? É bem interessante por causa disso. Então, isso aqui parece um protocolo, não é isso? Então, como é que a gente faz? Vamos continuando a leitura do texto. O aplicativo de mensagem que Sara e seus amigos usam recebe e envia mensagem instantaneamente. Beleza, então não tem tempo para ele começar a enviar e nem tem tempo para ele receber, né? Assim, na hora que ele recebeu é instantâneo. O envio e recebendo mensagem são chamados de eventos. Então, um envio é um evento e um recebimento é um evento. O aplicativo registra cada evento na ordem que os eventos ocorrem, certo? Então tem uma ordem. Aqui na entrada você vê, ó, esse aqui é o primeiro evento, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto evento, né? Isso em ordem. Cadê? O aplicativo registra cada evento na ordem que os eventos ocorrem, usando dois tipos de registro. Então você tem o R, o X aqui você substitui por um número, né? RX indica que uma mensagem foi recebida do amigo X. Então, o X aqui nesse caso é um número que identifica um amigo. Então, você tem o amigo 2, o amigo 3 e o amigo 5. Ou, amigo 2 e o amigo 3, aqui é o tempo 5. EX indica que uma mensagem foi enviada ao amigo X, né? Então, ele recebeu do amigo 2 e aqui ele enviou uma mensagem para o amigo 2. Ele recebeu a mensagem do amigo 3 e enviou a mensagem para o amigo 3, né? Então, isso daqui no final das contas é o que, ele está dizendo. Isso aqui são eventos que estão acontecendo durante o uso dessa aplicação e a troca de mensagens. Aí ele continua. O aplicativo usa ainda um outro tipo de registro para indicar o tempo que se passou entre dois eventos consecutivos na forma. Então ele tem três comandos, o R, o E e o T. O TX indicando que X segundos se passaram entre o evento anterior e o evento posterior a esse registro. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Aqui teve um evento de recebimento do amigo 3, passaram-se 5 segundos e depois aconteceu um outro evento, que foi o envio de mensagem para o amigo 2. Então, existe um tempo daqui entre esse evento e esse aqui, e esse tempo está sendo indicado aqui, ó, de 5 segundos. Se não há registro do tipo TX entre dois registros de eventos, ou seja, opa, aqui eu poderia ter um T2 aqui, ó.
entre um evento e outro, só que ele disse que não tem. Então, se não há registro de tempo entre dois eventos consecutivos, significa que exatamente 1 segundo se passou entre os dois eventos. É como se tivesse um T1 aqui, ó, certo? Então, quando não tem a especificação do tempo, o tempo, por padrão, que se passou entre um evento e outro é de 1 segundo. E aí ele continua. Cadê? 1 segundo. O tempo de resposta de uma mensagem é o tempo que se passa entre o recebimento da mensagem e o envio da resposta a essa mensagem por Sara, né? Então, ele quer saber, ó, por exemplo, Sara recebeu uma mensagem da amiga 2 e Sara enviou uma resposta para o amigo 2 aqui, ó. Ele quer saber quanto tempo se passou do evento de recebimento até o evento de envio, né? Para o amigo 2, ó. 2. Que mais? Se o amigo recebeu resposta para todas as suas mensagens, o tempo de resposta total para este amigo é a soma dos tempos de resposta para as mensagens. Caso contrário, o tempo de resposta total para esse amigo é -1. Aqui tem uma condição, ó. Se ele recebe resposta para todas as mensagens, ou seja, eu recebi uma mensagem do amigo 1 e mando uma resposta para o amigo 1. Eu recebi uma mensagem do amigo 2 e mando uma resposta para o amigo 2. Se está sempre acontecendo, recebimento e envio, aí você vai precisar, né, calcular o tempo total, quanto tempo Sara levou para responder, né, esses amigos individualmente. Ó. Se não tiver, Sara enviou uma mensagem ou recebeu uma mensagem e ela não mandou resposta, então ele diz o seguinte, ó, caso contrário, o tempo de resposta total para esse amigo é -1. Ou seja, Sara recebeu a mensagem, mas não mandou resposta. Então não tem como ela calcular o tempo que se passou entre esses dois eventos. Dada a lista de registros do aplicativo de Sara, sua tarefa é determinar o tempo de resposta total para cada amigo. Então, são várias coisas, várias questões que você tem que tratar. Uma delas é a seguinte: você tem que contabilizar quantas mensagens qual o tempo, né, acumulado de o tempo que Sara levou para responder cada uma dessas mensagens dos amigos, né, acumuladamente. Então, aqui só tem um recebimento e envio da mensagem 2 para o amigo 2. Mas isso poderia ter acontecido assim, ó, depois. Ó, recebi uma resposta do amigo 2 e depois eu enviei de novo. Então, todo esse tempo tem que ser calculado, né? Então, você tem que fazer um algoritmo que ele calcule também o tempo de forma acumulada. Aí ele dá as seções, né, de entrada. A primeira linha de entrada contém um inteiro N, esse daqui. O número de registros, aqui está dizendo que tem 5 registros. 1, 2, 3, 4, 5. Independente se é evento, independente se é tempo. Os amigos de Sara são identificados por números inteiros, a gente já viu. Cada uma das N linhas seguintes descreve um registro e contém um caractere R, E ou T. Né? R de receber, E de enviar e T de tempo. Seguido de um número inteiro, nesse caso, um número inteiro X. O X vai valer, vai significar o número do amigo quando for o evento R ou o evento E o evento E. Mas quando X estiver associado ao T, né, ao comando T, isso quer dizer tempo. No caso de registro do tipo RE, o valor de X indica um amigo de Sara, como ele está falando aqui. No caso do registro do tipo T, o valor X indica o número de segundos que passou entre o evento anterior e o posterior. A saída é o seguinte:
Para cada amigo de Sara, seu programa deve produzir uma linha na saída contendo 2 inteiros, o número do amigo e o tempo de resposta total para esse amigo, em ordem crescente dos números dos amigos, certo? Então tem várias coisas. Ó. Para cada amigo de Sara, então cada um númerozinho que aparece, seu programa deve produzir uma linha na saída contendo 2 inteiros, né? Então a saída tem que retornar 2 coisas para cada amigo, que é o número do amigo, né? E o tempo de resposta total ou acumulado para esse amigo em ordem crescente do número dos amigos. Então, você tem várias coisas que você tem que considerar, né? Por exemplo, a ordem aqui desses amigos. E você vai ter que criar algumas estruturas, né, para poder lidar com essas coisas, esses problemas. Ele dá algumas restrições, né? O valor de n, ou seja, ele tem no máximo 20 comandos, né? ERT. E o valor de x, que significa ou segundo ou o número do amigo, ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 100. Aí ele dá mais informações, né, sobre pontuação para um conjunto de casos de teste valendo 20 pontos, n igual a 10. Para um conjunto de casos de teste valendo 80 pontos, nenhuma restrição adicional. Então, ele te dá 2 exemplos, né? Ó. Dá um exemplo com poucos casos, né, de teste, e um exemplo com muitos casos de teste. E aí a gente vai resolver as duas coisas. Então a primeira coisa que já tem um código, cadê? Iniciado, né? E aí a gente tem que tentar criar, né, estruturas de dados para, primeiro, né, armazenar essas informações, certo? E essas informações, elas vão ser primeiro alimentadas a partir da leitura desse arquivo, né, do arquivo de entrada, e a partir daí a gente pode fazer alguns cálculos, né? Então, para a gente implementar, né, eu fiz o código aqui para poder implementar, né, já resolvendo, só para a gente não pegar tanto tempo. Aí, mas eu vou sair explicando, né? Foi cada coisa que eu fiz aqui, ó. Então, para esse tipo de problema, o ideal é que a gente crie, certo, uma estrutura, certo? Foi isso que eu criei aqui. E dentro dessa estrutura a gente vai usar, né, vai criar algumas variáveis para poder ir registrando cada uma dessas coisas. O que é um registro para mim? Um registro para mim é o que acontece, né, de transmissão e de envio de mensagem, né, para cada um dos amigos, né? Eu tenho que fazer esse registro, uma vez que a gente pode ter mais de um envio e recebimento de mensagem de um mesmo amigo, né? Então eu pensei nessa estratégia, né, usando registros. E aí eu criei, né, um registro onde você vai ter o código do amigo, o instante, né, que aconteceu o envio da mensagem. Imagine o seguinte, ó. Cadê? Aqui na entrada. Digamos que esse aqui é o instante 0, esse aqui é o instante 1, esse aqui é o instante o que, né? Vamos tentar pensar, ó. Se o problema diz que entre dois eventos o tempo que se passa é de 1, né? Então aqui começa no 0, passou 1 segundo para cá, então esse recebimento aqui vai ser no instante 1. Isso daqui não é evento, então isso aqui não gasta tempo, ele só serve para dizer que passou, né, 5 segundos desde entre esse evento, o R3 e o E2, né? O recebimento da mensagem do amigo 3 e o envio da mensagem para o amigo 2. Então, daqui para cá, né,
quanto tempo passou, né? Então, em que instante, na verdade, em que instante a gente está, né? Aqui é o instante 0, o instante 1, aí passou mais 5 segundos. Instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, instante 5, instante 6, né? Então, esse aqui vai ser o instante 6 e aqui vai ser o instante 7, né? Se a gente for numerando, né, isso aqui, ó, de 0 até o último elemento. Então, a ideia foi essa, né? Identificar, né, o tempo de cada recebimento ou envio de mensagem. E com isso a gente pode identificar melhor quanto tempo passou entre cada recebimento e cada envio. Ó. Então, se eu for fazer a conta aqui, ó, né? Esse aqui foi quando ele enviou para o 2 e aqui foi quando ele recebeu do 2, certo? Então, basta que você subtraia, né? Ó. 6 menos 0 dá 6. E aqui, entre o instante 7 e o instante 1, né? 7 menos 1 dá 6. Aí vai ser a diferença de tempo vai ser 6, certo? Então é bem fácil a gente enxergar quando a gente coloca os instantes para poder resolver esse problema. Só que não é só isso, né? Tem outras coisas que a gente precisa considerar. Então, essas outras coisas, por isso que aqui no nosso código você tem, né? Ó, você tem o identificador do amigo, né? O instante, né? Que você verifica aquele registro e se aquela mensagem for respondida, né? E o tempo acumulado. Então, porque se a mensagem não for respondida, ó, uma das mensagens não for respondida, ele tem que retornar aqui o -1, né? Então, esse exemplo aqui ele é mais complexo. Vou copiar ele aqui para a gente ir pegando a ideia, né, de como é que eu fiz para resolver esse problema. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui é o instante 0. Aqui é o instante 0 mais 2 dá 2. Aqui é o instante 2 mais 3 dá 5. Aqui é o instante 6. Aqui é o instante 7. Aqui é o instante 8. Aqui é o instante 9. Aqui não tem, né? Aqui vai ser o 11. Vamos puxar mais para cá para ficar todo mundo alinhado. Aqui é o instante 11. Aqui é o instante 12. Aqui é o 13. E aqui é o 14. Pronto. Depois que a gente faz isso, né? A gente tem que saber as diferenças de tempo, né? Então, ele recebeu a mensagem do amigo 12. Aqui, ó. Do amigo 12. Quando foi que ele enviou a mensagem para o 12, ó? Ele enviou uma mensagem para o 12 aqui, ó. Certo? Então, ele foi do 13, né? Do instante 13 e o recebimento foi no instante 0. Ó. Então, daqui para cá tem 13 segundos, né? Aqui, ó, recebimento da mensagem do 23, né? Vou botar outro símbolo aqui, ó. E o envio para a mensagem no 23, ó. Certo? E aqui também, ó. Outro símbolo. Ó. Então, na verdade, esse daqui é aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Então, você vê que existem dois recebimentos e 2 envios pro amigo 23, ó. 23 e o 23.
Então, você tem que ver o tempo, ó. Aqui é 8 e aqui é 2, então dá 6 aqui. Aqui é 11, aqui é 9, dá 2, né? 6 mais 2 dá 8. Então, a gente tem que criar uma estrutura e uma lógica para lidar com todas essas coisas. Então, isso aqui não é simples, certo? Você precisa ter uma certa maturidade de lógica de programação para poder resolver algo assim. Então, como foi que eu fiz? Né? Primeiro eu criei um struct, né? Como se fosse uma classe, né? Se você tiver dúvida do que é struct class, olhe lá minhas aulas de C++ moderno, tem lá falando. E aí eu criei um vetor, né? Para armazenar todos os registros. Por que eu criei um vetor, né? Porque na própria questão ele diz o seguinte, ó. Ele quer que ele diz que quer que imprima, né, a lista dos amigos com o tempo acumulado em ordem crescente, né? Então, para eu garantir que eu não sei se esses elementos aqui vão vir em ordem crescente, né? Aqui ele está vindo em ordem crescente, ó. Não, na verdade nem estão vindo em ordem crescente, ó. Certo? E aí, para a gente garantir isso, né, eu escolhi um vetor, né? Basta que você ordene, né, todos os registros que tem aqui pelo código do amigo, você tem essa saída aqui atendida, né? Esse requisito dessa saída aqui é atendido. E aqui a parte principal do código. Já eu falo sobre isso aqui, ó, getIndex. Então, eu criei um vetor de registros, né? Ó, aqui eu posso chamar até isso aqui de vector. Eu criei um using para isso. Se tiver dúvida sobre isso, assista a minha aula de C++ moderno. Também falo sobre isso. Criei um vetor de registros. Aí a primeira linha, né? A primeira linha é o número de entradas que tem aqui. Eu basicamente não precisei usar essa informação, mas eu preciso ler isso e colocar dentro de uma variável. Aí eu criei uma variável do tipo char para receber um comando, né? O que é o comando? O comando é RT ou E, né? Recebido, enviado ou tempo. E aqui eu criei uma variável para ir guardando o valor da instante atual, né? Que nem que eu fiz aqui, ó, o valor atual do tempo, né? Então, eu tenho aquela variável para controlar esse valor aqui, ó, 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Então, eu faço um laço, né, onde eu estou lendo, né, todos os pares R12, né, o comando valor, né, tô usando o CIN ali dentro de um laço para ficar lendo todos esses valores, né, sempre é assim, ó, sempre de 2 em 2, cada linha tem 2 comandos. E aí, o primeiro, o comando, aí eu tenho que fazer uma checagem. Isso aqui, se você estuda teoria da computação, isso aqui se chama máquina de estado, né? Então, toda vez que ele encontra um determinado comando, né, ele vai realizar determinada ação, né? Então, baseado na explicação lá do texto, a gente tem essas três ações. É de receber a mensagem, de enviar a mensagem e de contabilizar o tempo, né? Esse atraso. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar eu criei esse vetor, né, de registros. Eu peço para ele procurar nesse meu vetor de registros se existe alguma entrada nele do amigo que ele acabou de ler, ó. Então, ele leu aqui, ó, R2. Então, ele vai verificar se tem um vetor, uma entrada, né, no meu vetor com alguma coisa falando sobre o amigo número 2. E aí essa função faz isso, ó, o getIndex. Ele vai buscar, né, com esses comandos aqui, né, se você tiver dúvida, assista a minha aula de C++ moderno. Ele vai pegar o índice, né, daquele amigo dentro de um vetor. Então, se não existir o amigo dentro do vetor, né, o código do amigo, ele vai retornar -1. Se existir o índice, né, se existir o código do amigo dentro do vetor, ele vai retornar o índice. Então, digamos o seguinte, ó, eu tenho um vetor, né, com esses registros,
Então seria mais ou menos assim, ó, que é o vetor, né? No primeiro registro tem o amigo 2, por exemplo. O amigo 2 e o amigo 3, certo? Eu vou fazer uma representação baseada nesses campos. Ó. O primeiro elemento é o código do amigo. O segundo elemento é o instante, né? O terceiro elemento, esse amigo já foi respondido. E o quarto elemento é o tempo acumulado. Tempo acumulado, certo? Para esse probleminha aqui, ó, essa primeira entrada. Então, quando eu mando ele pesquisar dentro desse vetor para saber se existe o amigo 2, ele vai ver, né? Aqui é o índice 0 e aqui é o índice 1. Ele vai ver que o amigo 2 existe aqui dentro e vai retornar 0. Se eu pedisse para ele procurar o amigo 5, ele ia ver que não tem, né? Só tem o amigo 2 e o amigo 3. Não tem o amigo 5. Ele retornaria, então, o índice menos 1, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Vou deixar aqui só comentado, né? Pode ser que ajude. Então, depois que eu faço isso, né? Eu tenho 3 sys, né? Ó, 3 sys para cada um dos comandos. Ó. O primeiro comando é se for o R, se for o E e se for o T, né? O que é que eu faço nesse caso? Se for o R, eu vou verificar se já existe dentro do vetor alguma entrada para aquele amigo. Se não existir entrada, é a primeira vez que eu estou lendo, eu vou criar ela. Então, eu dou um pushback, né? Eu adiciono esse registro dentro do vetor e aí eu vou colocar, usando C++ moderno, né? Uma entrada, né? Dentro daquele registro, que vai ser dentro do vetor de registro, né? Que vai ser o valor, né? Ou seja, o código do amigo, o instante que esse registro foi registrado, né? Foi o instante em que ocorreu o recebimento da mensagem. Aqui, por padrão, já vai ser falso, né? Não foi respondido ainda, né? Sara ainda não respondeu para o amigo. E aqui é o tempo acumulado. Como é a primeira vez, não tem tempo acumulado nenhum. Eu só vou saber qual é o tempo que se passou depois que Sara enviar, né, a mensagem para aquele amigo. Vamos deixar de lado essa parte aqui, né? Primeiro, né? Vamos só simulando o que foi que aconteceu. Ó. Então, se eu leio aqui, ó, registro no 2, né? O que é que vai acontecer com o meu vetor de registro? Aqui é o meu vetor, né? Eu vou simulando aqui, ó. Certo? O meu vetor de registro vai ser assim, ó. No instante 0. Então, vai ser o amigo 2, vai ser um instante 0, ele não foi respondido e o tempo acumulado é 0. Beleza. Depois que ele lê a primeira linha, né? Ele vai e incrementa um instante, agora o instante passa a ser igual a 1, né? E aí ele vem para cá, ó. Ele vai ler a R3, o comando R3. O comando R3 está dizendo o seguinte, outros recebimentos, né? E aí ele vai entrar aqui dentro desse if, né? Porque o comando aqui é de recebimento. Ele vai verificar se já existe um registro dentro do vetor de registros, né? Já existe o amigo 3 dentro do vetor de registros. Se não existir, que é o caso, né? Ele vai adicionar esse novo valor. Então ele vai vir aqui, ó, e vai adicionar a seguinte coisa. Agora, o amigo 3, né? Recebeu a mensagem no instante 1. Essa mensagem ainda não foi respondida. E o tempo acumulado dele é 0. Certo? Beleza. Depois, né? Essa linha aqui já foi processada. Agora ele vai ler, né, T5. Então, quando ele lê T5, ele vai ver, né, ele pula, né, esse if aqui e vem para cá, ó. Aí ele vai testar. O comando que ele está tentando, que ele está lendo é o T? Não, aqui é o E. Então ele vem para cá, ó. Ele vem para essa parte aqui. E aí o que é que ele faz? Ele vai somar, né, aquele instante mais o valor. Se eu só somar aqui, ó,
você vai ver que não vai dar certo, ó. Deixa eu desenhar aqui, que fica mais fácil de enxergar, ó. Estou no instante. Deixa eu pegar aquele exemplo e colocar aqui para cima. 5 R2 R3 T5 E2 E3, certo? Aqui é o instante 0, aqui é o instante 1, aqui é o instante 6 e aqui é o instante 7. Então a gente está bem aqui, ó, né, no T5, lá no código. Então o que é que vai acontecer? Você vai, se eu não decrementar, o que é que vai acontecer, ó? Eu estou no instante 1. Cadê o código? Eu vou estar aqui no instante 1 e vou somar mais o valor, né? 1 mais 1 mais 5 dá 6, né? E aí ele vem aqui para essa parte aqui, né? Eu criei só um esqueminha aqui no Inkscape só para explicar melhor porque é que a gente tem que usar o menos menos aqui, né, no instante, porque senão dá errado. Do jeito que o código está feito, ó, ele processa a informação, depois ele incrementa o valor do instante. Então, quando for aqui no tempo 0, né, no mesmo passo dentro do while, né, no instante 0, melhor dizendo, você vai ter aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó, 0. Opa, tá muito feio isso aqui. Você vai ter aqui, ó, nesse primeiro passo aqui, ó, o 0, instante 0. Depois que ele processa a informação, ele faz o incremento, né? E aqui passa a ser 1, ó. Quando ele for para essa linha aqui, R3, ele vai chegar aqui com o tempo 1. Ele processa essa informação, faz o incremento do instante, e aqui se transforma em 2. Quando ele vai calcular, né, esse T5, ele começa o instante no instante 2, porque ele não sabe que esse, de antemão que esse comando aqui ele não é um evento, ele é só um atraso, né, um tempo. Então, se eu somar 5 mais 2, vai dar 7. Então, ele colocaria 7 aqui, ó. Só que a gente vê que não está certo, ó. Porque aqui é só um tempo, ele não é um evento, né? Então, eu tenho que somar o 5 mais o 1, né? No instante anterior, antes do incremento. Então, para resolver esse problema, eu pego e subtraio, né? Eu tiro 1 do instante atual. Então, aqui se torna 1. Ó. Então, quando ele somar, né? Ele vai somar 1 mais 5. Ele coloca o 6, que é o valor correto. Por isso que a gente precisa colocar aqui um instante menos menos, né? Eu pego o valor do instante menos menos, subtraio, né? Para ele voltar a ser igual a 1, depois eu somo 5. O instante atual, que é 1, mais o valor que ele recebeu, né? O T5, o 5 aqui, ó. E aí o próximo instante aqui vai ser 6. E aí, ó, eu dou um continue para ele não chamar esse instante mais mais aqui de novo, certo? Depois que ele faz isso, ele vem para essa linha, aqui ó, ele incrementou 1, né? Aqui vai vir como 7, um instante. E aí, aqui é o end. Não, mas antes de fazer isso, ó, vamos aqui no instante 6, ó. Quando ele entrar aqui no laço, no instante 6, ele vai ver que o comando agora é o de envio, né? Agora que a gente vai calcular quanto tempo levou para ela enviar, né? Receber a mensagem e enviar a mensagem. Vou só diminuir o zoom aqui, pronto.
Então, o que é que a gente precisa fazer quando a mensagem for enviada, né? Primeiro eu tenho que pesquisar, né, dentro dos meus registros, se existe já um registro, né, de recebimento. Ele vai procurar se já existe um registro lá de recebimento, lá do amigo. Se não tiver, né, ele diz que está errado, né? Então, podem existir situações onde não existe o par, né? Eu considerei isso, apesar dele não falar isso lá no problema, né? Porque ele diz assim, não, nem toda mensagem recebida ela é enviada, né? Então a gente tem que ter cuidado. Eu peço para ele procurar, né? Peço primeiro para ele procurar para ver se existe o registro dentro do vetor de registros. E depois eu faço o seguinte, se existir, né, ou seja, se for diferente de menos é porque ele encontrou, né, aquele amigo dentro do vetor de registro. E aí ele vai e vai pegar o tempo acumulado, ou seja, o valor que estava aqui antes, ó, certo? O valor que estava aqui antes é 0. E vai somar com a diferença do instante atual e o último instante, né? O último instante registrado aqui, ó, o último instante aqui registrado era no instante 0. Certo? Ó, eu estou bem aqui, não é 2. Aí ele vai pegar o instante atual, que é 6, subtrair do registro, né, do último registro de instante, que está gravado lá dentro desse vetor. O último registro é 0. Certo? Então vai ser 6 menos 0, dá 6. Né? Aqui fica 0, né? Aqui fica 0. Cadê onde é que eu estava? Eu só somo um acumulado. Fica a mesma coisa. Aqui vai ser o instante menos os últimos registros. Então vai ser, ó, o instante atual, que é 6, menos o último registro. O último registro de instante. Certo. 6 menos 0 dá 6. Então coloca aqui, ó. Isso aqui fica no acumulado. Depois disso, eu mudo ele para respondido, ó. Então esse aqui foi respondido. Quando ele vai nessa outra linha, né, é 3, ele vai fazer a mesma coisa, né? Agora o instante aqui é o 7, né? O instante é o 7 aqui nessa linha. Ele vai procurar dentro do registro o amigo 3, está aqui ele. Aí ele vai subtrair o instante atual, que é 7, menos o último instante registrado pelo amigo 3. Então vai ser 1, ó. Então vai ser 7 menos 1 dá 6. Coloca aqui no acumulador. E aí bota respondido para true. Certo? Beleza. Agora, se existisse mais um registro aqui, ó, recebimento para o amigo 2 no instante 8, o que é que ia acontecer, né? Recebimento aqui o 9, instante 9, envio para 2. Vou colocar isso aqui a mais só para vocês verem, né? E continuando, o que é que ia acontecer? Então, se eu tivesse mais essas duas linhas, no instante 8, ele viria para cá, o comando é 8, ele ia procurar para ver se já existe um registro dentro do vetor de registro, né? O amigo 2, existe registro do amigo 2, né? Dentro do vetor de registro. Esse daqui, né, vai ser diferente de menos 1, vai mostrar a posição, né? No caso aqui vai ser a posição 0. E aí eu pego o registro na posição 0, ou seja, o registro do amigo 2, e atualizo o instante dele, ó. O instante dele agora é 8, certo? Então, o último instante registrado de recebimento foi o instante 8. E mudo agora de respondido para falso. Isso aqui vai virar falso. Por que é que eu fiz isso, né? Porque digamos que o sisteminha acabe e a Sara não enviou, né, a resposta para o amigo 2, certo? Então, quando isso acontece, eu tenho que imprimir no final da saída, né,
como -1 se teve alguma mensagem que não foi respondida. Ó. Então depois que eu faço toda essa checagem de linha e alimentando os valores de instante de acumulador, né, usando o laço while, eu preciso, né, para gerar a resposta correta, fazer duas coisas. Primeiro, ordenar todos os registros em ordem crescente. E o segundo é imprimir na saída padrão só os resultados, né, o tempo acumulado daqueles resultados que foram respondidos, né, daqueles registros que foram respondidos. Se eu volto para cá, ó, já processei a linha 2 e eu vou processar agora o instante 9. O que vai acontecer? Ó? Instante 9. Instante 9. Ele é envio, né? Ele vai ver que existe um registro. Ele vai calcular o novo tempo acumulado, que é o instante atual, que é o 9 menos o último instante registrado, né? Então 9 menos 8 dá 1. Aí eu somo no tempo acumulado, ó. Então aqui vai passar a ser 6 mais 1, 7. E assim vai, né? E com isso a gente consegue resolver, né, corretamente essa questão. Deixa eu só compilar aqui e mostrar para vocês que está funcionando, ó. 13, 8, 2 menos 1, ó, que é a saída aqui nesse elemento aqui, que é o mais complexo. Ó. 13, 23, 8, 12, 13, 23, 8, 34, 2, 45 menos 1. Né? Então essa realmente é a questão mais difícil e você precisaria ter uma maturidade de desenvolvimento de software, né? Principalmente da linguagem, né, que você escolheu, para poder responder. Aqui é C++, dá para você responder isso aqui rapidinho, né? Só ter na mente essas estruturas de dados que eu mostrei aqui. Pois essa é a mais difícil e na próxima a gente continua. Valeu!